no dia mais difícil da sua vida, Tadeu Schmidt fez o que ninguém no Brasil esperava. Sexta-feira, um país inteiro recebe a notícia que ninguém queria ouvir. Oscar Schmidt, o Monsanta, nosso gigante do basquete, nos deixava aos 68 anos. O Brasil parou, mas no meio do luto nacional, uma pergunta pairava no ar: e o Big Brother Brasil? Tadeu Schmidt, irmão de Oscar, apresentaria o programa? A resposta chocou a todos. A notícia caiu como uma bomba na tarde daquela sexta-feira, dia 17. Oscar Schmidt passou mal em sua casa em Santana do Parnaíba, São Paulo. O socorro foi chamado, ele foi levado ao hospital, mas segundo a nota oficial da prefeitura, já chegou à unidade de saúde em parada cardiorrespiratória. Sem vida. Aos 68 anos, o coração do gigante parava de bater. E que gigante era esse? Para quem é mais novo e talvez não entenda a dimensão, Oscar Schmidt não foi só um jogador, ele foi um fenômeno. O Monsanta. O homem que fez o Brasil inteiro acreditar que podia vencer os Estados Unidos no basquete, na casa deles, na final do Pan-Americano de 87, anotando 46 pontos. Uma lenda. Ele é, até hoje, o maior pontuador da história das Olimpíadas, com mais de 1.000 pontos. E o mais inacreditável, ele fez tudo isso dizendo não para a NBA, a maior liga de basquete do mundo. O New Jersey Nets o escolheu, mas na época, jogar na NBA significava não poder defender a seleção brasileira. E para Oscar, o Brasil vinha sempre em primeiro lugar. Ele preferia ser chamado de mão treinada, porque dizia que seu talento vinha de esforço, de ficar depois de cada treino arremessando centenas, milhares de vezes. Esse era o nível de dedicação. Esse era o tamanho do ídolo que o Brasil perdeu. Mas para uma pessoa, a perda era ainda mais profunda. Para Emanuel Tadeu Bezerra Schmidt, Oscar não era apenas o ídolo do Brasil. Era o irmão mais velho, 16 anos mais velho. Em uma entrevista antiga, o próprio Oscar, com aquele jeitão grande e brincalhão, disse que Tadeu era seu irmão-filho. E Tadeu contou que quando nasceu, seu nome foi anunciado no alto-falante do ginásio onde Oscar estava jogando. A vida dele sempre esteve entrelaçada pelo esporte e pela admiração. Tadeu, que hoje comanda o maior reality do país, já confessou que tentou ser atleta. Mas a sombra do irmão era tão gigantesca que ele fugiu do basquete para não ser comparado. Em uma entrevista recente e emocionante ao Fantástico, Tadeu definiu o irmão com uma frase que agora soa ainda mais forte. Ele é o campeão que eu tinha em casa, o herói que eu tinha em casa. Com a notícia da morte, a internet foi tomada por uma onda de homenagens de todos os cantos. De Ana Maria Braga a Fátima Bernardes, de Galvão Bueno a atletas de todas as modalidades. Todos lamentavam a perda do gigante. Mas em meio às condolências, a dúvida crescia nos bastidores da TV Globo e nas redes sociais. O que aconteceria com o BBB? O programa, em sua reta final, tinha uma noite decisiva. E o protocolo nesses casos é quase sempre o mesmo. Um substituto assume, uma nota de pesar é lida. Ninguém, em sã consciência, esperaria que um homem que acabou de perder o irmão, seu maior ídolo, fosse para a frente das câmeras ao vivo, para todo o país. Ninguém. As horas passavam. A produção em silêncio. O público esperando. E então, minutos antes do programa ir ao ar, a confirmação. Tadeu Schmidt iria apresentar. A decisão era dele. E o Brasil prendeu a respiração. Pontualmente a vinheta do BBB sobe. A câmera corta para o estúdio. E lá está ele, Tadeu Schmidt. De pé, visivelmente abalado, com a voz embargada, mas firme. O silêncio no estúdio era ensurdecedor. E então ele começa a falar. Oi, gente. Hoje é um dia difícil. Hoje nós demos adeus pro meu irmão Oscar, mas fiz questão de estar aqui. Ele explicou por quê. E a explicação foi uma aula de profissionalismo e amor. Sabe por quê? Porque meu irmão, meu maior ídolo, sempre foi minha maior referência em tudo, principalmente no que diz respeito ao amor à profissão. Oscar nunca deixou os companheiros de time na mão, nunca desfalcou a equipe nem com a mão quebrada, sobretudo em dia de jogo importante. Por isso eu fiz questão de estar aqui hoje. Ele pediu desculpas se não tivesse a energia de sempre, mas disse que estava ali para dar o seu melhor, em homenagem ao irmão. E completou com uma mistura de dor e orgulho. Oscar ia ficar muito bravo comigo se eu não viesse trabalhar. Naquele momento, Tadeu Schmidt não era apenas o apresentador do BBB. Ele era o irmão mais novo honrando o legado do mais velho. Era a personificação da frase, o show tem que continuar, mas não por frieza ou obrigação. Por amor, por respeito, por um último arremesso em nome do maior herói que ele já teve. O Brasil, que esperava um programa, recebeu uma lição. E se emocionou junto. A noite foi de luto e homenagem, mas dentro da casa, o jogo não parou. E logo após o discurso de Tadeu, uma reviravolta na formação do paredão mudou completamente os rumos do prêmio. 4. Timeline 5.
Assets B. Rose, sugestões de busca, Tadeu Schmitt abrindo o BBB 26, 17 de abril de 2026. Emocionado lances e arremessos de Oscar Schmitt. Seleção brasileira final basquete pan-americano 1987 Brasil vs Estados Unidos. Oscar Schmitt entrevista recusando NBA. Fotos de Tadeu e Oscar Schmitt juntos, jovens e adultos. Entrevista Tadeu Schmitt no Fantástico sobre Oscar. Tweets de Fátima Bernardes, Galvão Bueno sobre morte de Oscar. Abertura, vinheta do BBB 26 SFX, Impact _ Bs, Voxox _ Hard, Impact _ Boon, Notification _ Din, Riser _ Build, Sed _ Tuba, Voxox _ Soft, Glit _ Short, Earthar _ Slow, Pop _ Click. BGM, BGM _ Drone _ Tension, BGM _ News _ Urgent, BGM _ Dark _ Piano, BGM _ Emocional _ Piano, BGM _ Lofi _ Drama. 6. Encerramento e gancho. Narração final. A noite foi de luto e homenagem, mas dentro da casa, o jogo não parou. E logo após o discurso de Tadeu, uma reviravolta na formação do paredão mudou completamente os rumos do prêmio. Asterisco gancho visual CTA. Clique no vídeo que está aparecendo na tela para ver o barraco que rolou minutos depois e que a Globo não mostrou em detalhes. E claro, se inscreve no canal para não perder nenhuma fofoca. 7. Self-check 2. Nenhum trecho da timeline passa 4S sem evento visual. 3. Mínimo 12 eventos visuais por minuto de vídeo. 4. BGM marcada de 0 hora até o fim sem lacuna. 5. SFX especificado em todos os cortes grandes e revelações. 6. Caption em blocos de 1 a 3 palavras, sincronizada com voz. 7. Palavras-chave emocionais marcadas com cor. 8. Nenhum berro repetido dentro de 45S. Plano de variação está implícito. 9. Estrutura começo meio fim clara. 10. Fim da narração igual fim do vídeo mais ou menos 2S. 11. CTA de inscrever aparece sem pausar a história. 12. Ao menos uma mudança de BGM. 13. Variação de enquadramento em menor ou igual a 60% dos clipes, indicado na timeline. 14. Tom declarado mais coerente com a notícia. 15. Nenhum fato inventado, citações só com fonte real, todas as informações são baseadas nos resultados da busca.